Paz do Senhor, meus irmãos. Nós vamos dar continuidade no estudo de quarta-feira passada, quando começamos a estudar acerca do verdadeiro tesouro. E nesse assunto que nós temos a ver é exatamente a diferença de ter um tesouro no céu e a diferença de um tesouro da terra. E também o capítulo mostra o grande relacionamento entre tesouro e coração. Nós conversamos já bastante com os irmãos quando falamos sobre esse assunto e mostramos de uma forma muito clara que ter um tesouro é ter uma bênção. Tesouro é bênção, não é maldição. Mas o tesouro pode se tornar maldição na vida da pessoa. Porque a Bíblia diz que toda boa dádiva e todo dom celeste, ele veio do Pai das luzes, que é Deus. Então, mesmo para o ímpio, quando ele recebe uma boa dádiva, ele está recebendo de Deus. Porque o diabo, ele não é dono de boas coisas. Ele procura trazer o sabor da destruição e não o sabor da alegria e da bênção. E nós vimos, meus irmãos, que Deus tem um interesse muito grande em aumentar a nossa riqueza. Quando a Bíblia nos mostra, lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 8 a 12, que o Senhor diz o seguinte: eu vou fazer a tua bênção crescer. Trazei todos os dias para casa do tesouro e fazer para mim. Se eu nos abençoar de uma forma muito grande, então nós, quando trazemos o nosso dízimo, nós não trazemos para barganhar com Deus. Que tem pessoas que dizem, eu vou dizimar para ser abençoado. Não, nós temos que dizimar porque somos abençoados. E quando dizimamos como abençoados, o Senhor olha para nós e diz, olha, vou te dar uma bênção até que não caiba mais. O que é uma bênção até não caber mais? É a bênção até onde eu posso suportar. Tá certo? Muitas pessoas pensam que uma bênção até não caber mais é uma fortuna muito grande. Pode ser. Mas uma bênção até não caber mais, Juraci, é exatamente aquela bênção até onde eu suporto para estar realmente na presença de Deus como Ele quer. É a medida de Deus para a minha vida. E quando eu analiso a medida de Deus para a minha vida, a medida de Deus para a minha vida não é a medida que eu quero, é a medida que Ele quer. Correto, meus irmãos? Então vou dar uma bênção até que não caiba mais. É como aqui no texto bíblico também, que as pessoas usam muito: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Tem pessoas que pegam esse texto e dizem o seguinte: você quer viver muito? Honra teu pai e tua mãe. Esta vida prolongada, ela é uma vida diferenciada. Mas diferenciada como, pastor? Digamos que uma pessoa nasceu, que a Bíblia diz que os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Uma pessoa tenha nascido, e essa pessoa nasceu e vai viver, digamos, 30 anos. O Senhor acrescenta mais alguns anos, a pessoa viveu 40 anos, 45 anos, o Senhor prolongou a vida. Porque daí diz, não, eu não vou morrer tão cedo. Honro meu pai, honro minha mãe, minha vida é prolongada. Então é 90, 100 anos. Isso não quer dizer isso. Apesar que a vida longa é bênção de Deus. Tá certo? A Bíblia diz que o justo, ele morre farto de dias. E essa fartura de dias também, ela é condicionada à bênção do tempo de Deus. O que é que se chama isso? Se chama soberania de Deus. Então nós temos que viver debaixo da soberania de Deus. E a Bíblia mostra também que o ter muito
E não ser segundo a vontade de Deus, ser a obediência de Deus, não é bênção, ela se torna maldição. Você vê no livro do profeta Ageu, diz assim: vocês têm muito, só que estão juntando num saco furado. Num saco furado. Quer dizer, é o ter muito sem a bênção de Deus. Aquilo não traz a felicidade que devia trazer. Então você vê muitas pessoas, às vezes chegam a uma certa idade, até mesmo com uma certa fortuna, e não conseguem desfrutar aquilo que têm. Por que eles não vão desfrutar? Porque aquela fortuna não havia nela a bênção de Deus. Que a bênção de Deus, ela farta a alma e ela farta o corpo. Ela alegra o espírito e ela satisfaz também o corpo. A bênção de Deus, ela é completa. Tá certo, irmão? Quando nós começamos a pensar nisso, nós também dissemos a vocês que Deus quer que nós desfrutemos de tudo que Ele nos dá. Os nossos tesouros, tanto materiais como espirituais, são para ser desfrutados ainda aqui na terra. Quando estivermos no céu, ali desfrutaremos os tesouros espirituais. E continuamos falando com vocês que existem tesouros perecíveis, que são aqueles que ficam aqui e se acabam aqui, e existem tesouros que são tesouros eternos. Então, dentro deste campo, nós temos que fazer uma escolha. A escolha. Você vê quando Jesus fala naquela parábola do administrador mau, Jesus deixa uma lição: granjeai amigos desta vida com os tesouros desta vida, os tesouros daqui. Da mesma forma, nós vamos granjear tesouros no céu com tesouros aqui na terra. Mas pastor, então eu tenho que ter muito dinheiro. Eu falei para vocês que quando eu me refiro a tesouros na terra, eu não estou me referindo simplesmente a bens materiais, mas são os bens materiais e são os bens espirituais que eu adquiri, os quais eu tenho, que vão constituir alguma coisa. Meus bens materiais é exatamente a aplicação daquilo que Deus deu à minha vida. Tá certo? Que Deus deu à minha vida. Então, o que eu faço com os bens materiais? Eu aplico na obra de Deus, eu aplico com o meu semelhante. Mas a Bíblia diz isso. Você se lembra quando Jesus diz: eu estava nu e tu me vestiste? Eu estava com fome e tu me deste de comida? Senhor, quando fizemos isso? Quando você fez a um desses pequeninos, a mim você fez. Então você veja, a Bíblia é muito clara, ela diz assim: lança teu pão sobre as águas. E ela não diz, e desapareceu. Olha, gente, quem sabe o que é água? Você joga um pão, dentro de poucos segundos, os peixes estraçalham ele, não existe mais. O que significa? Que aos nossos olhos, quando nós estamos fazendo o bem e ajudando, ele parece não voltar. Mas a Bíblia diz: depois de muito tempo, ele te retorna. A bênção te retorna. Então existe a lei do retorno na Bíblia, exatamente dentro de promessas espirituais. Nós vimos também que Deus está interessado não só nas nossas coisas espirituais, mas Deus está interessado em todas as nossas coisas materiais. Você se lembra quando aquele homem que Jesus conta naquela parábola, diz que o campo produziu muito, ele disse: olha, minha alma, tu tens em fartura, come, bebe, descansa. O Senhor disse: escuta, o que tens feito, para quem será? Porque esta noite chamarão a tua alma. Então Jesus está dizendo: os teus bens materiais, você tem que saber como você vai destiná-los. E você vê que tem pessoas que
às vezes não tem sequer um parente, mas em vida mesmo faz um testamento e deixa os seus bens para pessoas pobres, doações para orfanatos e muita coisa. É isso que Jesus está dizendo. Aquilo que você adquire materialmente, adquira com uma finalidade. Adquira com uma finalidade. A Bíblia mostra que aqueles que têm família, a Bíblia diz que os pais entesouram para os filhos. Você vê que é um destino, né? Há uma preocupação no destino. Então Cristo quer que nós nos preocupemos com os nossos bens materiais, como nós vamos destiná-los e para quem nós vamos destiná-los. Então, com os nossos bens materiais, nós temos tanto que granjear amigos, distribuir com pobres, mas também ter preocupação naquilo que se chama reino de Deus. Os irmãos sabem que tem muita gente que diz assim: igreja não precisa de dinheiro para nada, porque Jesus não quer dinheiro. Não, Jesus não está dizendo que ele vai pedir dinheiro para ninguém, mas a Bíblia mostra, eu creio que é Lucas capítulo 8, que quando Jesus estava aqui na terra, ele era seguido por um grupo de mulheres, e aquelas mulheres, elas mantinham o ministério de Jesus. Né? Outros dizem Paulo, e até tem um hino, né? Paulo foi um grande obreiro, né? Nunca recebeu dinheiro, não leia a Bíblia. Só que a Bíblia diz que Paulo diz o seguinte: algumas igrejas se despojaram para me manter no meio de vocês. Não é que Paulo não trabalhasse. Paulo chegava no local que não tinha jeito, ele ia fazer tenda, ele ia fabricar tenda, ia vender tenda. Era um tendeiro dessa forma. Mas Paulo foi mantido por muitas igrejas. Então existe um espírito maligno quando se fala no tesouro e diz: isso daqui é coisa material, não deve ser aplicado às coisas espirituais. Continuemos pensando. Então Deus está interessado tanto pela minha vida material como pela minha vida espiritual. As duas coisas interessam. Por quê? Porque tudo em mim interessa a Deus. Quando a Bíblia fala em salvação, ela não fala em salvação só do espírito, não. Ela fala espírito, alma e corpo. Sejam todos santificados para o dia da vinda de Cristo. Então veja que é uma preocupação com o espírito, com a alma e com o corpo. E agora eu indago a vocês: aonde se concentram os nossos bens materiais e espirituais? Eles se concentram no espírito, na alma e no corpo. É verdade ou não é? Nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, eles podem ser pobres materialmente ou podem ser pobres espiritualmente. O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo podem ser ricos materialmente ou podem ser pobres, ou ricos espiritualmente, ou podem ser pobres espiritualmente. Eu não sei se eu fiz confusão, vou dizer, vou repetir. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo podem ser pobres materialmente e podem ser também pobres espiritualmente. Nosso espírito, nossa alma e nosso corpo podem ser ricos espiritualmente e podem ser ricos materialmente. Mas o que Jesus quer? Que sejam ricos ou pobres? Ora, o Senhor não vai mudar alguma coisa na minha vida ou na tua vida se eu for pobre ou rico. O que o Senhor quer saber é o seguinte: aonde está o meu tesouro? Mas pastor, como é que eu tenho uma fortuna material? O Senhor quer saber do meu tesouro. Ele quer que eu acabe a minha fortuna? Não, Ele quer saber se o meu coração, se esse tesouro é que domina o meu coração, se esse tesouro é que domina a minha vida. Porque aonde estiver o meu tesouro, vai estar o meu coração. Aqui começa a complicação. Aonde estiver o meu tesouro, vai estar o meu coração. Então o Senhor está interessado em saber onde está o meu tesouro, porque Ele quer saber onde está o meu coração. É interessante isso. É interessante quando nós começamos a pensar nesse assunto e começamos a ver que Deus, Ele nos orienta.
a sermos ricos do céu. Ele nos orienta a ser ricos no céu. Aqui na terra Ele nos abençoa. Agora no céu Ele nos orienta a sermos ricos. Nós vamos ler depois na Bíblia Sagrada, se der tempo, e vamos ver isso. Mas como é que Deus nos orienta a ser rico nos céus? A Bíblia manda você ser rico no céu. Você já leu isso? Já leu? Você leu no capítulo 6. Ajuntai tesouros no céu. Se torne rico no céu. Aqui na terra você pode ser pobre ou rico materialmente. Agora lá no céu, Jesus está dizendo: eu quero você no céu rico. Eu quero você rica no céu. Eu não quero ver você pobre no céu. Quero você rico. Mas tem gente mais pobre, mais rico no céu. No céu nós somos todos iguais. Olha, irmão, essa história do céu é todo mundo igual, isso é papo. No céu nós somos iguais. O nosso corpo glorificado. No céu nós seremos iguais. Na nossa adoração a Deus, no nosso louvor a Deus. Mas no céu nós seremos diferentes, porque existem uns mais ricos e outros mais pobres. A Bíblia diz que aquele que muito realiza, esse recebe muito. Entra no gozo do teu Senhor. Mas onde é que a Bíblia mostra mais isso? Quando a Bíblia fala que os crentes irão passar por uma espécie de julgamento. A Bíblia diz que todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Para quê? Para que cada um receba de acordo com o trabalho que realizou aqui na terra. Que trabalho? Trabalho material? Não, trabalho espiritual. Trabalho espiritual. Você vê no plano escatológico, quando você penetra no plano escatológico, o Senhor diz assim: dominará sobre mais cidades, outro dominará sobre menos cidades. Então existirão aqueles que estarão sobre mais cidades, aqueles que estarão governando menos, existirão aqueles que serão governados. Aonde é que a pessoa adquire esta posição que é um tesouro espiritual? É aqui na terra. Como é que adquire? É com o ouro e com a prata? Não. É fazendo a vontade de Deus, é realizando a obra do Senhor. Porque o crente, ele não vai ser julgado numa ação que poderá condená-lo, mas ele vai ser julgado de acordo com o trabalho que ele fez. É um julgamento para receber galardão. Então vai ter galardão maior, vai ter galardão menor. Então no céu vai ter hierarquia. E essa hierarquia é preparada aqui na terra, com os tesouros que nós recebemos na terra, é que nós aumentaremos o nosso depósito de tesouros no céu. Podemos aumentar ou podemos não dar nada. Essa palavra começa a nos fazer o quê? Começa a nos envolver com o sentimento de ter que trabalhar para o Senhor. Aquele hino bonito que cantam aí: posso ter as mãos vazias. Eu fico meio assim com esse hino, porque eu acho que ninguém pode chegar no céu com a mão vazia. Porque eu acredito que quem não ganha almas, a salvação está em jogo. Porque Jesus disse: vocês serão meus discípulos se fizerem o que eu vos mando. Um dos mandamentos de Cristo qual é? Ganhar almas. Às vezes nós estamos preocupados com muitos mandamentos, com muitas ordens de Cristo, mas nos esquecemos da principal coisa. E o apóstolo Paulo, quando fala em riqueza espiritual, ele olha para a igreja e diz assim: vocês são a minha riqueza espiritual. Vocês são a minha coroa. Vocês são a minha coroa, a minha riqueza espiritual, o meu galardão. Como é que nós
Depois, como é que nós estamos exatamente vendo esta riqueza espiritual? Quando Jesus diz: ajuntais para vós tesouros dos céus. Ajuntai para vós tesouros dos céus, onde nem a traça, meu caroço corrói, e meus ladrões roubam e nem minam. Tesouros nos locais que correspondam com a vontade de Deus. Você vê a autoridade que Jesus nos dá. Eu posso ter tesouros no céu. Eu posso ter riqueza, eu posso ter fortuna no céu. Tá certo? Então por que eu devo ter tesouros no céu? Quem é que tem alguma coisa preciosa que não quer que esteja em segurança? Tesouro no céu, a segurança é total. O tesouro nesta vida, ele pode ser roubado, ele pode ser corroído, ele pode ser destruído. Tá certo? Mas pastor, qual o problema eu ter bastante coisa, eu ser rico, eu ter tesouros aqui na terra? O problema do tesouro não é você possuir, é o relacionamento que você tem com ele. Eu quero que você comece a pensar a partir de hoje, como você está se relacionando com aquilo que Deus te entregou para você administrar. O princípio básico da economia de Deus é eu entender que eu sou mordomo, eu sou administrador, eu sou alguém que Deus colocou nas minhas mãos. E o que é que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou nas minhas mãos? Nós tivemos um fim de semana abençoado na igreja, no Congresso de Cidade, à volta à casa do Pai. Mas nós temos 2 filhos. Os 2 filhos tinham tesouros. Um dos filhos pega a sua parte e ele gasta, ele destrói. Ele volta, a misericórdia do Pai não cria limites. Mas na misericórdia do Pai, o Pai não disse: eu vou te dar uma nova herança. O Pai recebeu ele na casa dele. Mas você me fala isso? Agora o Pai falou para o outro. Foi que o Pai falou para o outro filho: tudo que eu tenho é teu. O Pai falou isso para o filho próximo: tudo que eu tenho é teu? Disse: não, este é meu filho. Estava morto e agora reviveu. Fez uma festa, fez tudo, mas o Pai não disse: entra na tua herança. Ele passou a viver na casa do Pai, na misericórdia do Pai agora. Entendeu, pastor Elias? Ele passou a viver, pastor Gideão, na misericórdia do Pai, não mais na herança. A herança era do outro. Ele estava desfrutando do que era do outro e não mais do que era dele. Veja se a Bíblia diz assim ou não diz. O pai diz assim: este meu filho era morto e agora está vivo. Traga o anel, traga o vestimento, traga o calçado, mata o bezerro cevado, faz uma festa. Mas o pai disse: tu tens herança? Pobre de tesouros no céu. Pobre de tesouros no céu. Agora o outro filho, quando questionou com ele, o que foi que ele disse ao outro filho? Meu filho, tudo que eu tenho é o quê? O que é que o pai tinha? O pai tinha 2/3 da herança, porque 1/3 o filho pródigo já tinha levado. Por que o filho pródigo só levou 1/3? Porque a herança do primogênito, no judaísmo, principalmente naquela época, o primogênito tinha porção dobrada. Se o primogênito tinha porção dobrada, a herança tinha 3 partes. 2/3 era do filho mais velho e 1/3 do filho mais novo. Não era isso? A primogenitura não era dobrada, a herança?
Então o filho mais velho tinha 2 terços e o mais novo 1 terço. O terço dele ele queimou. Quando o pai disse ao filho mais velho: tudo que eu tenho, meu filho, é teu. O que o pai estava dizendo? A tua herança não está sendo mexida, não. A parte dele ele gastou. Ele está voltando para casa, mas os 2 terços teus estão aí. O dia que eu me apagar, os 2 terços são teus. Então o Senhor quer saber como nós estamos administrando aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. O que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu. Porque nós olhamos e dizemos: isso aqui é meu, eu vou fazer o que eu quiser, como eu quiser. Não, Senhor. A minha mulher não é minha, os meus filhos não são meus, meus netos não são meus, eles são de Deus. Agora Deus nos deu para que eu possa cuidar dessa herança, que é uma herança também, é um tesouro. Cada filho meu é um tesouro, a esposa é um tesouro, os netos são tesouros. Porque é que eu crio caso com eles? E crio caso com o neto. Pode conversar com meus netos me abraçam, me beijam, eu amo demais. Mas eu dou bronca, não dou, Júlio? Botei meu chão e dou bronca. Pergunta para o Joel quantas vezes ele olha para mim: mas vou. Briga ou não briga, Joel? Brigo. E eles não estão ligando, porque eles sabem que o vovô está falando porque ama. Eu falo com meus filhos quando eu tenho que dizer uma coisa, é porque eu os amo. E por que eu os amo? São tesouros que Deus colocou na minha mão para que eu preste conta diante dele. Então veja bem, a hora que um filho meu permanece na presença de Deus, quando eu for levado para a glória, é alguma coisa importante, alguma coisa especial. O filho, o neto, tudo foi cuidado. Então nós temos que ter cuidado. São tesouros materiais que Deus colocou em nossas mãos para que nós mandássemos para Ele. Porque muita gente pensa que aqui é só o din-din. Não, Senhor. Aqui é tudo que Deus colocou nas nossas mãos. Talentos que Deus colocou nas nossas mãos são tesouros que Deus nos deu. Está certo? O conhecimento, o amor, a alegria, aquilo que eu posso fazer, os dons, as dádivas de Deus, são tesouros que o Senhor me deu aqui na terra, para que eu pegue esses tesouros e eu mande para o céu. O que está escrito em Apocalipse? Bem-aventurado aqueles que desde agora já dormem no Senhor, para que descansem das suas lutas e as suas obras o acompanhem. Acompanhem de 2 formas. Acompanhem aqui na terra através da família, se continuar na presença de Deus, e vão acompanhar lá no céu com tesouros que recebemos na terra e foram mandados para o céu. Então é muito amplo esse campo. É muito amplo. Nós temos que abrir a nossa mente. Então o que nós temos que pensar é o seguinte: na transitoriedade dos tesouros aqui na terra, eu tenho que fazer fortuna no céu. E eu tenho que fazer fortuna no céu porque Jesus disse: ajuntai tesouros no céu. Porque aquilo que chega no céu não tem ladrão que rouba, não tem traça, não tem ferrugem, não tem nada que destrua. Eu tenho que preservar tesouros que sejam eternos. Então, nessa preservação, eu vou demonstrar o amor que eu tenho exatamente a Deus. Eu tenho que pensar o quê? Eu vou mostrar um versículo da Bíblia muito interessante que se aplica a isso. 1 João 2,15 a 17 diz o seguinte: não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há. E depois diz: o mundo passa, bem como a sua concupiscência, mas aquele que porém faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém. Quando a Bíblia diz não ameis o mundo, ela está me dizendo: não ameis os tesouros que estão no mundo. Ela está me dizendo: não coloqueis o vosso coração nos tesouros do mundo. Porque no mundo existem tesouros lícitos
e tesouros ilícitos. Existem tesouros que não agradam a Deus, existem tesouros que agradam a Deus. Então, qual é a minha posição no mundo? Eu pego os tesouros que agradam a Deus e eu os transfiro para a eternidade. Tudo aquilo na minha vida que agrada a Deus, eu tenho que lutar para transferir para a eternidade. Porque Jesus disse, você tem que ser rico na eternidade. Veja que o evangelho de hoje é diferente. Muita gente está pregando o evangelho da riqueza aqui na terra. O evangelho de Cristo é riqueza no céu. Então a teologia da prosperidade, que eu chamo a teologia da imoralidade, da mentira, que não é bíblica. Ah, pastor, então o Senhor não quer, Deus não quer crente rico. Olha, irmão, Deus não está ligando se o crente é rico ou é pobre, não. Ele não está dizendo, vem a mim que eu vou te fazer rico. Ou então fique comigo que você vai ser pobre. Não é isso, não. A Bíblia diz que não devemos cruzar o braço, que o preguiçoso cruza o braço e passa fome. A Bíblia manda ser diligente, manda trabalhar. A Bíblia manda ganhar o seu pão. Agora a Bíblia não manda colocar a forma de ganhar o pão acima de Deus. Aí é que está o problema. Aí que está a inversão da moeda. Se eu vou trabalhar noite e dia, Deus vai me abençoar. Se eu colocar Deus em primeiro lugar, aquela bênção é duradoura. Se eu não coloco Deus em primeiro lugar, aquela bênção é passageira. Então é um tesouro da iniquidade que vai servir para destruir a minha vida. Eu posso ter um tesouro dentro da iniquidade, do trabalho honesto, que através dele eu vou granjear tesouros no céu. Eu vou edificar as igrejas, vou ajudar, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas não, onde tiver o teu tesouro está o teu coração. O teu coração está em Cristo ou está no tesouro? O teu tesouro pode ser aplicado nas coisas de Deus ou não? Não, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar, eu não vou fazer, eu não vou fazer. Teu tesouro serve para a tua maldição. É um negócio interessante. O problema, a Bíblia nos diz, no tesouro não é o dinheiro. É o amor ao dinheiro. A Bíblia mostra que no dia que Melquisedeque, que Abraão encontrou Melquisedeque, Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E agora eu penso no dízimo de Abraão de tudo, hein? Você já pensou as manadas de gado de Abraão? Já pensou a riqueza, a fortuna de Abraão? E agora Abraão encontra Melquisedeque, vê Melquisedeque pela primeira vez, reconhece o sumo sacerdote, uma figura típica de Cristo no Velho Testamento, chama os seus servos e diz assim, ó, separa a 10ª parte do gado, separa a 10ª parte das ovelhas. Melquisedeque tinha para fazer tudo que ele queria agora a partir dali. O tesouro, o coração de Abraão não estava no tesouro. O coração de Abraão estava na vontade de Deus. O coração de Abraão não estava na terra onde ele morava, onde ele tinha todas as suas propriedades, que ele morava em Ur da Caldeia, um dos locais mais civilizados e mais belos daquela época. E Deus diz assim, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, tu agora vai para onde eu quero. Mas meu Deus, que cidade linda. Ele não amava a cidade, ele ouviu a voz de Deus. O problema não era a cidade, o problema era o coração de Abraão. O problema não é o que você tem materialmente e espiritualmente, o problema é seu coração. O problema não é o que eu tiver materialmente ou espiritualmente, o meu problema vai estar no meu coração. Porque no meu coração vai estar o meu tesouro. Você quer ver como às vezes a Bíblia rebenta um pouco esse negócio de querer muito dinheiro?
capítulo 6 e 10 diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E olha o que continua aqui. Até aí está tudo bem. Mas a consequência do amor do dinheiro é que é o problema. Aí ele diz o seguinte: e alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé. É aquilo, Nascimento. Eu não vou mexer no meu dinheiro, não. Porque amanhã eu vou estar velho. Quem cuida de você é o dinheiro? É Deus. Eu conheço muitas pessoas que ficaram velhos com um baú cheio de dinheiro, com a conta bem rebuscada no banco, e não podiam gozar de onde estavam. Doentes, não podiam comer, não podiam andar, não podiam vestir, não podiam fazer nada, não podiam desfrutar a vida, não podiam dar uma viajadinha, não podiam fazer aquilo que o Senhor falou. Goza a tua vida. Porque gozar a vida não é fazer o que não presta, é desfrutar das bênçãos que Deus colocou na nossa vida. É saber desfrutar. Olha que você pega a sua família, se você tem dinheiro para isso, e você vai passear, vai passar em uma semana, 15 dias, um mês, desfrutando daquilo que Deus te deu, sem fazer o que não presta, sempre na presença de Deus, o Senhor Deus está alegre, Ele se alegra com você. Porque o Senhor Deus manda a gente gozar daquilo que Ele nos deu. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, Deus disse o que para Adão e Eva? Ó, tudo isso é para vocês desfrutarem. Ali não, aquilo ali é meu, não toque não. Isso aí tudinho vocês desfrutam. Já pensou diante da fartura que eles estavam? Adão e Eva estavam na terra mais farta que tinha. Adão e Eva estavam no local mais rico. A Bíblia diz que ali estavam as grandes jazidas de ouro, de berilo, de pedras preciosas. Tinha tudo que era do melhor no jardim do Éden. Eles não souberam desfrutar da bênção que Deus queria, e foram colocar o coração naquela árvore da ciência do bem e do mal. É o que muitos de nós fazemos. O Senhor nos coloca diante de nós a sua fartura espiritual. O Senhor nos dá riqueza, muitas vezes material, riqueza espiritual, e nós partimos para aquilo que é a vontade do diabo e desprezamos a vontade de Deus. Voltemos para o texto. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, amando o dinheiro mais do que tudo. Eu aprendi uma coisa na vida. Se eu passar no local, ver uma coisa que eu desejo, eu tiver uma graninha para comprar aquilo, eu compro. Eu compro. Se minha mulher, se meu filho quiser uma coisa, eu tiver a graninha para fazer aquilo, eu vou alegrar o coração deles. Ou sim, que nem dúvida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu creio que eu estou no céu. Você entende? E aqui diz: se desviaram da fé, e assim mesmo se atormentaram com muitas dores. Você quer ver um tormento com muitas dores? As pessoas dessa corrupção aí, para que esse pessoal queria esse dinheiro todo? Você vê só gente rica. É só gente que não precisa de dinheiro mais. É ou não é? Eles não têm onde colocar o que roubaram. Não tem onde colocar. Mas é a cobiça. A cobiça. É só colocar tudo nas mãos de Deus. Andar como o Senhor quer, fazer a vontade dele, ser fiel ao Senhor, o Senhor vai dar abundância. Então, meu irmão, minha irmã, guarde esse princípio. E quando você orar, você diga ao Senhor: Senhor, eu quero viver na tua abundância. A abundância de Deus. Eu quero viver na tua abundância. Então aqui nós estamos vendo o quê? Que leva a muitos problemas e atormenta com muitas dores. Olha, irmão, o que é o pecado? Eu sei que você já viu muita definição do pecado. Pecado
é o direcionamento errado de qualquer coisa na tua vida. É o direcionamento errado de qualquer coisa da tua vida. Então você pode pecar sendo pobre como sendo rico. Você pode, como pobre, ter amor ao dinheiro, ao ponto de pecar, porque o teu tesouro, o teu coração está nele, como você sendo rico da mesma forma. É algo que nós temos que entender. O problema, meus irmãos, está no coração. Amar as coisas erradas. Quando nós amamos as coisas erradas, eu posso ser rico? Talvez você pergunte, pastor, eu posso ser rico? Pode. Pastor, eu posso ser pobre? Pode. Não é o que você possui. É o que você pensa do que possui e como você trata o que possui. É como você vê o que você possui. A posição que você enxerga o que você possui é que é o problema. Jesus não está preocupado com os nossos tesouros. Jesus está preocupado onde estão os nossos tesouros. Por quê? Porque Ele quer o nosso coração, e a nossa atitude para com os nossos tesouros vai demonstrar exatamente aonde está o nosso coração. Então nós não devemos limitar os nossos tesouros ao dinheiro, ou a riqueza tão somente financeira, mas o tesouro é uma coisa ampla. É aquilo que nós amamos. E o Senhor quer tirar o nosso coração daquilo que nós amamos além dele. Você lembra um dia quando Deus fala com Abraão? Lá vem Abraão de novo. Abraão, o Senhor disse, eu vou te dar um filho, vai ser pai de muitas nações. E o negócio foi difícil para Abraão até que esse filho nasceu. Quando o filho está rapazinho, Deus chega e diz, ô meu velho, vem cá. Abraão está com 600, está desanimado, né? Vem cá, velho. Eu quero um papo contigo. Abraão, oh Deus, está tudo bom? Tá, mas agora eu quero uma coisa. Eu quero que eu te dei. Aqui é que está o princípio da verdade. Você é capaz de dar a Deus o que Deus te deu? Você é capaz de dar a Deus o que Deus te deu? Se você for capaz de dar a Deus o que Deus te deu, o teu coração está em Deus. Pastor, esse culto de quarta-feira é meio apertado, não é? É. Porque a gente ensina a Bíblia como ela é. E Deus chega e diz, Abraão, eu quero teu filho. Mas eu não quero Ismael. Eu quero o teu filho, o teu Isaac, aquele que tu amas. Qual é o teste? O grande tesouro de Abraão era Isaac ou era Deus? O que é que Abraão tinha no coração em primeiro lugar? Era Isaac ou era Deus? A Bíblia não diz que Abraão questionou. A Bíblia diz que Abraão preparou o sacrifício e subiu Moriá. Você é capaz de não questionar com Deus? Entregar o melhor tesouro da tua vida a Deus? Entregar a tua esposa, entregar o teu filho, entregar a tua filha, entregar o teu dinheiro, entregar qualquer coisa que Deus te pedir. Pastor, como é que Deus vai pedir? Deus vai colocar no teu coração. Deus vai falar. Deus vai falar. Vai chegar uma hora que Deus vai dizer uma coisa para ti. Eu quero isto teu. Você vai sentir no coração. Você vai ter duas posições. Dizer sim ou não para Deus. Deus só não vai falar contigo com intimidade, te pedindo alguma coisa, se você não pertencer a Ele, se você não tiver entregue a sua vida a Ele. Mas se a tua vida for dele, você tiver saído de Ur da Caldeia, estiver peregrinando, Deus vai chegar perto e dizer, olha, eu quero o melhor da tua vida. Então, preste atenção no que eu estou dizendo. Deus te pede aquilo que Ele te deu.
filho meu, dá-me o teu coração. Eu quero o centro da tua vida. Eu quero aquilo que está te movendo. Eu quero aquilo que está mexendo contigo. Eu quero, porque quando Deus pega o nosso coração, Marta, Ele carregou o nosso tesouro. O nosso tesouro está no coração. Se o Senhor passa a mão no coração, levou o tesouro, Marta. Levou o tesouro. Levou o tesouro. E onde estiver o vosso tesouro, estarão o vosso coração. Lucas capítulo 12, versículo 32 e 33, uma parte do versículo diz o seguinte: fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão e nem a traça consome. Versículo 33, fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão, nem a traça consome. Façam bolsas que não se acabem, bolsas que não possam ser destruídas, porque o ladrão não vai roubar, nem a traça vai consumir, e o vosso tesouro é inextinguível, ele está no céu. Tesouros, como eu já disse e repito, eles são características de ações de valor eterno. Nada trouxemos para esta vida, nada podemos levar para a eternidade, mas o período interregno que nós estivemos aqui na terra, esse período que estamos aqui na terra, tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, para que nós possamos administrar como mordomos, administremos para o Senhor. E se o fizermos, nós teremos um tesouro realmente nos céus. Eu quero finalizar, mas eu quero pegar um texto aqui adiante, que eu marquei. Deixa eu passar. Que vai me fazer entender um pouquinho mais acerca de tesouros dos céus. É aqui. Quais são as prioridades da minha vida? Como são determinantes essas prioridades da minha vida? O que eu faço nesse campo das prioridades para encarar o que eu estou vivendo, o que eu estou juntando e acerca dos meus tesouros? A Bíblia nos responde em Hebreus capítulo 11, versículo 13 a 16. Eu vou querer fechar aqui, que já estou com mais de 40 minutos, ou quase 50 minutos. Já cansei vocês bastante hoje. Quando a Bíblia fala na relação dos heróis da fé, eu vou mostrar para vocês o que é que faz nós entendermos que o nosso tesouro não é aqui na terra, mas nos tem que ser no céu. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Olhe para cá. O estrangeiro, o peregrino, ele quer alguma coisa na sua terra, na terra estranha que ele está? Ele diz: qualquer hora eu estou indo embora daqui. Eu quero alguma coisa na minha terra, aqui eu não quero. Então a prioridade está aqui: estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Aí diz: aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Aspiram, desejam. Então nós temos uma pátria superior, a pátria celestial. É lá que a nossa
eternidade, ao lado do Senhor. Então é lá que tem que estar o nosso tesouro. Nós vamos voltar, nós vamos partir para lá. Então o desejo do verdadeiro crente é que ele vai ter um tesouro no céu. Por quê? Porque lá é a pátria que ele vai morar eternamente. O tesouro dele é com o Senhor, é lá que não ajunteis tesouro aqui na terra. Isto é, não tenha o coração naquilo que é na terra, mas aquilo que Deus colocou nas tuas mãos aqui na terra, que possa servir para ser transformado em tesouros no céu, onde a prata, onde a ferrugem, atrás não consome, onde o ladrão também não rouba e não existe fome. Amém? Dá para entender? A